Olá, boa tarde não, boa noite já, né? Boa noite, galera, boa noite, Vitória, tudo bem? Boa noite, João. Show! Vamos lá, mais uma aulinha hoje de nossa estrutura de dados, quase encerrando a disciplina. Pelas minhas contas, faltam 2 ou 3 aulas no máximo, tá? E o conteúdo também está acabando. Hoje vamos estudar sobre alocação dinâmica em memória, tá? Que a gente vai trabalhar com ponteiros, né, que a gente já começou a ver em funções. A gente vai continuar trabalhando aqui agora com ponteiros de memória, tá? Para a gente poder construir uma estrutura de dados que tem agora o nome, né, que a gente vai começar a trabalhar de lista encadeada. Antes de partir para a prática, como sempre, eu vou mostrar aqui um pouco da teoria. E também vou mostrar uma animação que explica de forma gráfica, para a gente poder entender melhor, como que funciona essa nova estrutura de dados nos nossos programas. Tá? Vamos entender, então, primeiramente, vou compartilhar aqui a tela nossa. Vamos entender primeiro para que serve esse tal de alocação dinâmica e por que ele é bacana, por que ele é vantajoso. Deixa eu abrir aqui o slide de apoio. Aqui. Os slides estão no site. A parte de código está toda aqui também, tá? Para quem quiser consultar depois as operações básicas aqui no caso de impressão, aqui no caso de cadastro. Então, os códigos básicos estão aí no slide, para quem quiser dar uma olhada depois. Vamos aqui do começo. Então, alocação dinâmica. Alocação dinâmica é o nome que se dá a essa técnica de alocação de espaço na memória RAM. Primeiro, a gente tem que relembrar o quê? Todas as nossas informações, as variáveis do nosso programa, dos nossos algoritmos, elas são armazenadas a princípio na memória RAM do dispositivo, do computador, certo? Variáveis, vetores, né, matrizes, tudo isso fica armazenado na memória RAM, nesse dispositivo memória RAM, memória principal, né? Então, o que é alocação dinâmica? Por que desse nome? Porque é a técnica que permite que a memória RAM, né, esse espaço de memória, seja alocado, ou seja, um outro nome para isso, seja reservado, então, seja reservado de forma dinâmica, ou seja, o meu programa ele vai consumir a memória de forma dinâmica e não de forma estática, de forma fixa, pré-determinada, que é o que a gente sempre está trabalhando até agora. Quando a gente declara um vetor, eu estou dizendo para o meu programa alocar um espaço de memória para caber aquele vetor. Não quer dizer que eu vou usar todo ele. Eu sempre brinco isso, né, nas aulas. Declara um vetor aí de 1.000 alunos. Aí eu sempre falo, sempre lembro, ó, até 1.000 alunos. Não quer dizer que usa 1.000 alunos. Lembra que eu sempre falo isso nas aulas? Por quê? Porque a alocação que a gente estava trabalhando até agora é uma alocação fixa ou estática. A gente pede o espaço e, usando ou não usando, aquele espaço vai estar sempre lá reservado para o meu programa consumir. Isso é bom em alguns casos, só que é muito ruim em outros casos. Por quê? Porque eu posso estar desperdiçando esse recurso. Se eu não estou usando, eu estou desperdiçando. Outros programas, outros processos poderiam estar utilizando de maneira mais eficiente. Então, qual que é a ideia da técnica
de alocação dinâmica. A técnica a ideia da técnica de alocação dinâmica é justamente fazer com que o uso da minha memória seja feito sob demanda. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o conceito. Alocação dinâmica é a técnica que aloca ou reserva, né? É a mesma coisa, a memória em tempo de execução. Ou seja, eu só vou ocupar de fato um espaço de memória RAM durante a execução do programa, se eu estiver precisando daquele espaço naquele momento. Se eu não precisar daquele espaço, não tem por que eu ocupá-lo, certo? Então, fica evidente que a técnica de alocação dinâmica permite uma melhor utilização e também economia de um dos principais recursos que existem na computação, né? Um dos mais importantes recursos, que é a memória de trabalho, a memória principal, que inclusive é um dos recursos mais caros, né? Se a gente for colocar aí na ponta do lápis, o que custa mais, o que tem o valor mais caro, digamos assim, de um sistema computacional, memória RAM vai estar ali entre eles, né? Processador, com certeza, está em cima, mas memória RAM é um recurso muito caro, né? Para mim ter um espaço de memória RAM de, sei lá, 8 gigas, é muito mais caro do que um HD, sei lá, de 250 gigas, 400 gigas, né? Então, o preço que se paga por essa tecnologia é bem mais cara. Então, eu tenho que saber utilizar ela de forma eficiente, tá? A alocação dinâmica, ela é muito utilizada em problemas de estrutura de dados. Exemplos de estruturas de dados. A que a gente vai usar, lista encadeada, né? E as várias generalizações que existem das listas encadeadas. Então, vamos lá, recapitulando. Para a gente poder trabalhar com essa estrutura de dados, lista encadeada, a gente vai ter que, obrigatoriamente, conhecer e entender como que funciona a alocação dinâmica, tá? Lembrando todos os benefícios que a alocação dinâmica nos traz. Consequentemente, a lista encadeada e essas outras estruturas de dados vai me garantir também todas essas vantagens que a alocação dinâmica já possui por si só, tá? Outras estruturas de dados que a gente não chega a estudar nessa disciplina de estrutura de dados 1, mas que vocês verão em estrutura de dados 2. Exemplo, árvores binárias, né? Árvores binárias, uma estrutura muito importante aí também. Grafos, né? Inclusive existe uma disciplina só de grafos no curso, né? Então a gente pode desenhar grafos utilizando alocação dinâmica. Estruturas do tipo filas e pilhas, a gente vai ver também um pouquinho sobre isso, qual que é a diferença de uma lista, né? No caso aqui poderia ser uma lista do tipo fila e uma lista do tipo pilha, tá? Então, tudo isso aí a gente vai trabalhar usando o conceito, a técnica de alocação dinâmica, tá? Só voltando aqui antes um pouco, observem esse problema aqui, ó. Eu tenho um struct aluno, né? Aluno, a gente já viu, né? Aluno tem matrícula e nome. E aí, no meu programa main, no meu programa principal, na minha função main, eu declarei uma turma que possui 30 alunos, né? Uma turma é um vetor que possui 30 elementos do tipo aluno, desse struct que eu defini aqui. Então, vejam só, eu defini nesse momento aqui no meu main, eu fixei, eu deixei de forma fixa, estática, que uma turma tem 30 alunos. Então, perceba, quando a gente trabalha com vetor, sempre vai ser uma alocação estática de memória. Eu não consigo mudar depois. Se por exemplo, se eu executei esse programa dessa forma, eu não consigo depois alterar o tamanho da turma. Vamos supor que só tenha 5 alunos. Eu estou usando 5
posições, mas o vetor vai continuar sendo 30, que nem a gente já fez, né? Por isso que a gente usa um contador. A gente declarava um vetor e um contador para poder gerenciar, né? Quantas posições eu estou usando. Mas, fato é, se eu tiver um vetor de 30 alunos e tiver usando no momento só 5, eu estou desperdiçando 25 posições de memória, 25 posições, que aí vai dar uma quantidade lá de não sei quantos kilobytes, enfim, de fato, vai estar sendo desperdiçado, porque eu declarei e essa declaração é de forma estática. Eu não posso mudar. Por outro lado, se eu declarei o vetor de 30 e, por acaso, a minha turma foi maior do que eu planejei e precisar de 40 alunos para poder armazenar a informação de 40 alunos, esse vetor aqui também, ele não vai mais me atender. Eu não vou conseguir. Se eu tentar cadastrar mais de 30, eu vou estar correndo o risco do meu programa encerrar de forma abrupta, encerrar por acesso indevido à memória. E aí meu programa fecha, pronto, acabou, né? É um erro de programação. Então percebam, o problema de se trabalhar com alocação estática é porque enquanto a gente está desenvolvendo, enquanto a gente está escrevendo o código, nós programadores não, na maioria dos casos, não sempre, nós programadores não sabemos exatamente, assim, cravado, quanto de memória que vai ser necessário que aquele programa consuma. Né? No caso, pode ser 5 alunos, pode ser 40. Então, como que eu defino o tamanho de um vetor de forma antecipada, de uma forma estática, fixa? Então, isso é um grande problema. Consegue compreender? Então, por causa disso, então que existem, né, estruturas de dados que provê a alocação de memória de forma dinâmica, ou seja, no momento em que o programa está em execução, então ele está em execução, eu não estou mais programando, eu já programei, já compilei, já distribuí. Então, enquanto ele está em execução, se precisar, naquele momento, de um espaço em memória, naquele momento ele vai lá, pede para o sistema operacional, fala assim, sistema operacional, estou precisando de um espaço de memória. E o sistema operacional entrega para o programa o espaço de memória e ele usa, sem desperdício. Ele usa o tanto que ele pediu. Né? Se ele pediu para cadastrar um aluno, então toma aí, ó, um espaço para você cadastrar um aluno. Ah, eu quero outro, cadastrar o segundo. Então, toma aí o espaço para o segundo. Ah, não preciso mais desse primeiro aluno. Então, não vai precisar mais? Devolve para o seu sistema computacional a memória que você pediu. Então, você libera, não está mais preso ao seu programa. Então, perceba que o uso da memória principal, ele fica muito mais eficiente quando a gente está trabalhando com alocação dinâmica, tá? Olha só, útil nas situações onde não se sabe exatamente quantas variáveis serão necessárias para o armazenamento das informações. E convenhamos, a grande maioria de todos os problemas, a gente não sabe exatamente quantas variáveis que o meu usuário vai pedir para poder usar, né, para poder cadastrar informações. Então, na maioria dos casos, esse problema acontece, tá? Só um minutinho. Caixa de som aqui chiando. Pronto. Então, vamos lá. Galera, então, para a gente poder entender a alocação dinâmica, eu vou explicar aqui para vocês uma dessas estruturas de dados aqui, muito útil, né, que é a lista encadeada. Tá? Então, eu vou abrir aqui agora aquele sitezinho nosso de animação
Estava corrigindo aqui o trabalho de vocês. Vamos pôr aqui, é D1. Porque nele vai ter a animação gráfica de como funciona uma lista encadeada. Então, aquele mesmo site da última aula aqui, ó, animação em estrutura de dados. Eu mostrei para vocês os algoritmos de ordenação, né? Eu mostrei para vocês a busca binária, tá aqui. E hoje a gente vai mostrar aqui listas encadeadas, aqui, ó, linked list, né? Implementação de linked list, lista encadeada, e temos duas, ó. Temos a pilha, stack, em inglês é pilha, e temos as filas, que em inglês chama query, né? Inclusive, foi o que eu falei aqui, né? A gente tem listas do tipo pilha e listas do tipo fila. Qual a diferença? Vamos ver aqui primeiro, ó, a tipo pilha, que é o tipo mais simples, digamos assim, tá? Tá aparecendo aí, Vi? Tá sim. Beleza. Então, olha só. Vamos entender aqui como que funciona a lista encadeada, ou lista linkada, né? O nome em português mais comum é lista encadeada, né? Mas em inglês seria isso aqui, linked list, tá? Do tipo pilha, que é essa que a gente vai ver aqui. Primeiro, por que pilha, né? Tem a ver com bateria? Não. Essa pilha aqui não tem a ver com bateria, não. Essa pilha aqui tem a ver com pilha de empilhamento, tá? Sempre se dá nas disciplinas o exemplo da pilha de pratos, né? Então, por exemplo, quando eu estou lavando pratos da janta lá, eu vou ensaboando e vou colocando um prato em cima do outro. Então, eu vou empilhando, né? De forma que, qual que é a ideia? Por que isso é interessante? Por causa do seguinte, a ideia do algoritmo de pilha é que o primeiro que eu insiro vai ser o último a ser removido, tá? Então, o primeiro item que eu insiro numa pilha vai ser o último a ser removido. E de forma contrária também é verdade. O último que eu insiro vai ser o primeiro a ser removido, tá? Então, todo algoritmo baseado em pilha vai acontecer esse comportamento, tá? E isso não é só para estrutura de dados. Existem outras disciplinas que trabalham com esse conceito de pilha, tá? Sistemas operacionais, existe o conceito de pilha, né? É aquele tal do algoritmo LIFO, last in, first out, ou seja, o último que entra é o primeiro que sai, tá? Não sei se vocês chegaram a já estudar isso, mas com certeza vocês vão ver isso em algum momento do curso, tá? Então, ó, pensa na pilha de pratos. O último que eu ensaboei, se você estiver realmente empilhando os pratos, o último que você ensaboar vai ser o primeiro que você vai enxaguar. E o primeiro que você ensaboou, ou seja, que está lá na base da pilha, o primeiro que você ensaboou, ele vai ser o último a ser enxaguado. Então, é essa a ideia de um algoritmo pilha. E aqui, quando a gente está falando de lista encadeada, eu posso aplicar um desses dois algoritmos para poder gerenciar a minha lista encadeada. Eu posso usar ou o algoritmo de pilha, que é esse exemplo aqui, ó, que vai ser mostrado, para poder implementar a lista encadeada. Então, percebam aqui, ó, implementação de lista encadeada do modelo pilha. E eu tenho, eu fechei lá, eu tenho também a implementação de lista encadeada no modelo fila, que traduzindo é query, né, em inglês. Vamos aqui para a pilha. Como eu disse, a pilha ela é um pouquinho mais simples do que a fila. Então, ó, vamos lá.
qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: não existe mais vetor. Vetor, a gente já viu que tem o problema. Problema porque ele é estático. Faça um programa para armazenar alunos. Tá, se eu estiver trabalhando com vetor, eu tenho que definir um tamanho para o vetor. Qual vai ser esse tamanho? Aí a gente cai naquele problema. Mas eu não sei, eu, programador, não sei quantos alunos vai ter. Quem vai saber é o usuário, certo? Define então 100 alunos. Mas 100 vai ser muito? Se for muito, vai gerar desperdício. 100 vai ser pouco? Se for pouco, o programa vai bugar lá na hora que o usuário estiver usando. Então, qual que é o número? Vou inventar um número mágico? Então, o problema de vetor é justamente esse, problema de alocação estática. Então, aí, o que a gente faz para contornar esse problema? Vamos usar alocação dinâmica. E aí, a gente vai usar uma lista encadeada com alocação dinâmica. Beleza? Então, essa é a ideia agora. Não tem mais vetor. A partir de hoje, não trabalhamos mais com vetor para poder armazenar quantitativo grande de dados. Tá? A gente pode usar vetor para uma coisa ou outra, mas para poder armazenar o arcabouço, agora não mais, porque a gente viu que tem esse problema. Então, se a gente não tem mais vetor, como que a gente vai poder acessar os dados? Né? Como que a gente vai poder ler e consultar os dados cadastrados? Então, a gente agora vai trabalhar com ponteiros, tá? Ponteiros, que a gente já até viu um pouco na matéria de funções. O que é ponteiro? Ponteiro é um endereço de memória. Ponteiro é um endereço de memória. A gente já viu isso também. Então, eu lembro que eu até mostrei uma planilhazinha do Excel, lembra? E eu falei, cada quadradinho, cada célula lá tem um endereço, né? A1, A10, B15, né? Então, eu lembro que eu mostrei isso para vocês. Cada posição na memória principal tem um endereço dela, como se fosse a casinha lá, o endereço lá, o número da casa lá, certo? Então, agora, com lista encadeada, o que vai acontecer? A gente precisa gerenciar esses endereços de memória, porque para mim poder ler e consultar, preencher e ler o conteúdo que está naquelas posições, eu preciso agora saber o endereço de onde essas informações vão estar. Então, percebam, na pilha, na pilha não, na pilha sim. Que é esse aqui, stack. Na pilha, a gente sempre começa com um endereço de memória, com um ponteiro, que ele aponta para nada. Então, essa simbologia aqui, essa barrinha, é como se fosse um endereço de memória nulo. Ou seja, eu não tenho nada ainda na memória. A memória não estou usando nada. E eu dei o nome para esse ponteiro, de top. Tá? Top. Por que top? Porque, lembra, toda vez que eu insiro um novo elemento na minha pilha, ele vai ser o topo. Então, top vem de topo. Né? A pessoa é top, ela está no topo. Então, top é isso. Todo elemento novo que eu insiro na minha pilha, ensaboei um prato novo. Para onde que ele vai? Ele vai para o top da pilha. Né? Então, esse top aqui é justamente isso. Como eu não tenho ninguém, não tenho nenhum prato ainda, digamos assim, tá nulo. E aí, vamos empurrar para a minha pilha push. Push em inglês é empurrar, tá? Push não é puxar. Vocês já devem ter estudado isso, né? Falso cognato. Push é empurrar em inglês. Então, eu vou empurrar para a minha pilha o número 6. Olha só o que vai acontecer. Espaço em memória. Então, olha só. Espaço em memória. Preenchi o 6. Quem entrou aí?
Foi deixa eu ver aqui. Não, eu só caí. Ah, sim. Espaço em memória, preencheu o número 6. E aí agora, o que vai acontecer? Ó? O topo da minha pilha é o 6. Então, olha só. Isso aqui é um ponteiro, galera. Ó. Isso aqui é um ponteiro. É uma variável do tipo ponteiro. E agora o meu ponteiro está apontando para a posição de memória nova, que eu reservei e que eu alimentei com o valor 6. Beleza, então só tem um prato. Então, só tem um prato, ele é o topo. Né? É o único, ele é o topo. Agora vamos agora acrescentar um novo. Então, ó, o topo agora é o 6. Vamos cadastrar um novo. Eu vou pôr aqui o 20. E vou empurrar para a minha pilha esse 20. Olha só o que vai acontecer. Pedir espaço em memória, tá aí. Pedir, então, ó, reservou, criou aqui o espaçozinho. Vou alimentar o espaço. Toma aí, ó, preenchi 20. O que acontece agora? Acontece agora o seguinte: esse 20, ele tem que ser o topo meu agora. Então, o top, ele tem que vir para cá. Top aqui não é mais o 6. O topo da minha pilha agora é o 20, correto? Lembra aí da pilha de pratos. Só que se eu fazer o top apontar para o 20, eu vou perder o 6. Imagine que essa setinha aqui, ao invés de estar apontada para o 6, ela aponta para o 20. Vai ser um problema. Por quê? Se o top aponta para o 20, o meu 6 vai estar perdido na minha memória. Imagina que esse espaço branco aqui é a memória. E aí ele se perdeu. Está aí no meio aí. Ninguém aponta para o 6. Se ninguém aponta para o 6, ele está perdido. Então, o que tem que acontecer? Olha só que legal. O 20, antes do topo mudar, né? Antes de atualizar o topo, o 20 vai apontar para o 6. Olha só. O 20 aponta para o 6, para não perder o 6. E agora que o 20 está apontando para o 6, agora o meu topo aponta para o 20. Então, olha só. Olha a lista encadeada aí, ó. Então, essa é a ideia da lista encadeada, ó. Vou empurrar eu vou cadastrar o 9. Peço espaço em memória, pedir, preencho o espaço de memória, preenchi. O meu 9 aponta para quem era o início. Quem era o início? Era 20. Então, 9 aponta para o 20. E agora, o meu início, o meu top, aponta para o 9. Olha só, coloquei mais um item na minha lista encadeada. Olha que interessante dessa técnica. Não há desperdício de memória, percebe? Imagina que cada número desse aqui fosse alunos, né? Fosse o cadastro de um aluno, com nome, CPF, matrícula, todas as informações que forem necessárias. Não tem desperdício, porque eu estou usando só o que eu preciso. Ô, Adriana, Oi, pois não. o 6, então, seria o prato que foi o primeiro a ser passado à bucha. Isso, exatamente. Entendi. Que vai Percebe? ser o último. Olha só, o primeiro que eu cadastrei, ele é o último da minha lista. Percebe? Uhum. Essa é a ideia da pilha. O primeiro vai ser o último. E o último é o primeiro. E ó, vou cadastrar um novo, ó, vou cadastrar mais um novo. Eu vou cadastrar o 1. Pedir espaço em memória. Então, ó, por isso que não tem desperdício. Ó, na hora que eu cadastro, que ele cria o espaço. Preenchi. E agora, ó, o 1 vai apontar para o 9. E o topo, que era o 9, agora vai ser o 1. Então, olha só. Os últimos serão os primeiros. É o ditado mais certo que existe aqui na pilha, né? O último que eu cadastrei, que foi o 1,
ele é o primeiro da minha lista. Então, o último foi o primeiro. E o primeiro que eu cadastrei, que foi o 6, ele é o último da minha lista, certo? Então, essa é a ideia de uma pilha. Ah, tá, não quero mais o 1, não preciso mais. O que eu vou fazer? Eu posso, né? Pop. O que é pop? Pop, tradução, seria estourar. É como se eu estivesse tirando um item da minha pilha. Eu vou estourar ele, né? Pop, a tradução mais ou menos para português seria estourar. Então, eu vou estourar um item da minha pilha. O que vai acontecer? Ó? Eu vou estourar sempre quem está no topo, porque a gente já viu que é assim que funciona a pilha. Né? Eu tiro sempre quem está no topo. Então, ó, tirei o 1. O que acontece agora? Se o 1 vai sair, o meu topo agora é quem está depois dele, ou seja, o 9. Então, meu topo agora é o 9 e agora eu posso excluir o 1. Pronto. Perceba. Eu sempre estouro o último que eu cadastrei, né? Então, o último vai ser o primeiro a ser eliminado. Ou também vai ser o primeiro a ser consultado, né? Se eu quiser, por exemplo, eu quero ler todos os alunos, eu sempre vou ler sempre partindo do último que eu cadastrei. Então, o 9, depois vou vir para o 20, depois vou vir para o 6, e aí acabou a minha lista. Então, essa, galera, é a ideia de uma lista encadeada em formato de pilha, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente agora vai passar a programar isso, porque aqui é bonitinho, aqui a gente enxerga, né? O que está acontecendo. Agora vamos ver aqui, ó, em código, como que a gente traduz isso em código de programação. Então, não é tão complexo. Opa, deixa eu voltar aqui. Não é tão complexo, vocês vão ver. Eu vou só apagar aqui o código da aula anterior. Aproveitando aqui algumas coisas. Então, ó, vamos lá. O menu, vou deixar aqui o menu, tá? Aí o menu eu vou pôr assim, ó. Empilhar número. Vou pôr aqui retirar número e listar número. Aliás, eu vou mudar. Eu vou pôr aqui, eu vou trabalhar com pessoa, tá? Então, eu vou empilhar pessoa, retirar pessoa. Esse retirar é como se fosse o pop, né? O de exclusão. E listar todas as pessoas, listar pessoas. Então, ó, vamos definir aqui nossa estrutura. Ó, o que é pessoa? Pessoa tem nome e pessoa vai ter idade. Só isso só. Ó, galera, uma coisa interessante aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. Para uma lista encadeada funcionar, cada registro tem que ter um ponteiro para o próximo registro. Então, olha só, o 9 tem o valor inteiro e tem um ponteiro para o próximo. 20, que ó, esse outro registro aqui, o 20, tem o número inteiro e tem o ponteiro para o próximo. Esse registro tem o 6 e um ponteiro, que nesse caso aqui, ele não aponta para ninguém, porque ele é o final da minha lista. Então, para mim trabalhar com lista encadeada, o que vai acontecer? Aqui na definição do meu tipo, eu tenho, por exemplo, para pessoa, eu vou ter que ter o espaço para o nome da pessoa, eu vou ter que ter o espaço para a idade da pessoa, e olha só que interessante, eu vou ter que ter o espaço para a próxima pessoa. Lembrando que esse espaço aqui
para a próxima pessoa é um ponteiro. Então, lembra lá da aula que eu falei, ó, isso aqui, quando a gente coloca um asterisco antes do nome, isso aqui indica que isso aqui é um ponteiro, né? Toda vez que tem um asterisco antes do nome, é porque isso aqui, na verdade, é um ponteiro. Olha só, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Tem o espaço para os dados e o espaço para o ponteiro do próximo. Espaço para os dados e olha só, tem o ponteiro para o próximo. Então, é dessa forma que eu consigo que uma pessoa aponte para a próxima. Por isso que chama lista encadeada. É como se fosse o elos, como se fosse elos de uma corrente. Então, eu tenho aqui um elo que está linkada, link, né? Setinha é o link. Então, essa pessoa, vamos imaginar que isso aqui é a pessoa, essa pessoa está linkada com essa pessoa, que está linkada com essa pessoa, que aí acaba, morre aqui. Por isso que chama lista encadeada. Para poder fazer esse encadeamento, eu preciso, então, aqui, ó, quando eu definir a struct pessoa, eu tenho que falar, ó, qual que é o conteúdo de uma pessoa. Aí eu coloco o conteúdo, nome, idade, CPF, endereço, tudo que eu preciso. Mas eu não posso esquecer de colocar o espaço do ponteiro que vai fazer o encadeamento com a próxima pessoa da lista. Outro detalhe, eu tenho que colocar isso aqui, ó, struct pessoa, e tenho que colocar pessoa aqui. Antes era só assim, lembra? Agora eu tenho que colocar pessoa aqui e pessoa aqui, tá? Além disso, eu tenho que colocar aqui para o ponteiro, né? Falar que prox, né? Próximo, aqui eu posso dar o nome que eu quiser, tá? Próximo. Aqui é o nome que eu coloco prox para poder ficar mais curto. Então, ó, prox é um ponteiro para uma struct pessoa, para uma outra struct pessoa, tá? Então perceba que aqui, ó, ele compila sem dar erro. Só esse detalhezinho, quando for definir o tipo. Lembrar de colocar o nome da struct. Pode ser o mesmo nome que está aqui embaixo aqui, e lembrar de colocar struct pessoa e o ponteiro para o props. Tranquilo? Vamos lá. O meu menu, então, vai ter 3 opções. Empilhar pessoa, para poder fazer a operação de push. Retirar pessoa, para poder fazer a operação de pop. E listar pessoas para a gente poder imprimir todas e ver se está funcionando. Tá? Vou ler a opção e devolver para o main. Então, aqui, ó, o que a gente tem? Vou fazer aqui o switch case, que a gente já aprendeu, já fez várias vezes. Switch, né? Case 1. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer push pessoa. Depois eu programo a função. Caso 2, pop pessoa. Case 3, get pessoas. Para pegar todas. E se não for nenhuma dessas 3 opções, eu vou matar o meu programa. Return 0. Beleza? Vamos programar aqui agora. Essa caixinha de som fazendo barulho me incomoda. Espera aí, só um minutinho que eu vou achar. Achei. Desligado. Vamos lá. Primeira coisa, galera. Ó, vou limpar aqui a minha pilha. Ó, limpei. Perceba que o meu programa, isso aqui é como se fosse a minha memória, né? Como se fosse o espaço de minha memória. Eu sempre preciso ter uma variável que vai apontar para mim
o topo da minha pilha. O topo da minha pilha, ou seja, o topo da minha lista. Ou seja, quando a lista está vazia, então aqui, ó, não tem ninguém cadastrado, não tem ninguém. Mas eu sempre tenho que ter o topo da minha pilha, porque é a partir do topo, é a partir desse ponteiro aqui que eu vou conseguir acessar todos os elementos da minha lista, né? Lembra aí da lista, quando tinha a lista aqui? Eu sempre acesso partindo do topo. Então, eu tenho que ter essa variável no meu main. Então, ó, meu main aqui, eu tenho que ter isso aqui, ó. Vou dar até o mesmo nome. Top, para poder ficar igual aqui. Mas poderia ser qualquer coisa. Poderia ser lista, né? Poderia ser L, né? Para manter aqui o padrão e da animação, eu vou chamar de top. Então, olha só. Top é o ponteiro, olha só, ponteiro que me leva para uma pessoa. Top. Ah, professor, por que você pôs aqui e aqui em cima você pôs aqui antes do nome? Tanto faz. Isso aqui eu acho que eu também já falei em uma aula, tá? Eu posso pôr o asterisco aqui junto do tipo ou eu posso pôr o asterisco antes do nome, tá? Como preferir, tá? É o mesmo efeito. Eu prefiro particularmente essa sintaxe, tá? Então, ó, top é um ponteiro que leva para uma pessoa. Então, ó, top é um ponteiro que vai levar para uma pessoa, só que ainda não tem. Então, se ainda não tem, olha só, top recebe null, ou seja, ele não aponta para ninguém. É o que eu disse, essa barrinha aqui, ó, essa barrinha dentro do quadrado representa esse null, ou seja, ele não está apontando para nada, porque não tem nenhum cadastro feito ainda. Perfeito? Show. Então, ó, no main, no começo do meu programa, a minha lista, que eu estou chamando de top, ela aponta para null, aponta para ninguém. E aí, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a função de cadastro, a função push. Então, ó, push pessoa. Olha só que legal. Quando eu cadastrar uma pessoa, o que eu vou devolver para o main? Eu vou devolver para o main o endereço de memória onde essa pessoa foi cadastrada. É como se fosse isso aqui, ó. Vou cadastrar uma pessoa. 9. Então tá aqui, ó. Qual que é o endereço aqui? Eu não sei, mas ele está em algum lugar. Isso aqui tá em algum endereço, com certeza. Vou preencher as informações. E aí, o que eu preciso? Eu preciso devolver esse endereço de onde foi cadastrado, eu tenho que devolver para o main, para que o main consiga fazer isso aqui, ó. Meu topo agora é o 9. Então, ó, eu tenho que devolver esse endereço de memória. Então, olha só, o retorno da função push pessoa, o que ela retorna? Ela retorna um endereço de memória, ou seja, um ponteiro de onde está uma pessoa. Então, ó, vai devolver o endereço de onde está cadastrada essa pessoa nova. Endereço para pessoa, lembra? Asterisco representa endereço de pessoa. Então, está aqui a minha função, né? O cabeçalho da minha função. E aí, ó, o que nós vamos fazer dentro da função? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Pessoa nova recebe malloc size of pessoa. Aí vocês falam, pelo amor de Deus, professor, que diabo é isso? Olha só, vou explicar com calma. Ó, vamos limpar aqui. Deixa eu limpar aqui, vocês vão entender melhor pela animação. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha só.
Limpei aqui a pilha. Olha só. Meu top está nulo. Igual está aqui, ó. Top recebe nulo. Vou chamar para cadastrar uma pessoa. Então, chamei a opção 1. Puxa pessoa, quero cadastrar. O que eu vou fazer? Olha só, quero cadastrar a pessoa 4. Aqui, ó. Antes de cadastrar, percebam, eu não tenho espaço reservado. Olha só, não tem quadradinho para pôr o 4, né? Vamos considerar que o 4 aqui é a informação que eu quero cadastrar. Só que onde que eu vou cadastrar? Não tem espaço reservado para mim. Não tem. Cadê o quadradinho aqui para mim pôr o 4? Então, lembra do que eu falei que a alocação dinâmica ela só vai usar o espaço de memória quando o meu programa pedir para o sistema operacional um espaço para poder usar a memória? Então, para mim poder colocar o 4, para mim poder cadastrar, antes eu tenho que pedir para o meu sistema operacional, falar, ó, sistema operacional, estou precisando de um espaço na memória para poder cadastrar uma pessoa. Porque diferente lá de vetor, quando a gente usava vetor, eu já falava lá, vou precisar de 50 espaços para a pessoa. Pronto, já estava reservado. Eu não precisava pedir. Eu já fazia isso lá na programação, né? Vetor tamanho 50. Eu já pedia naquela hora. Agora não. Agora eu não peço antes. Eu peço quando eu preciso. Quando o usuário manda cadastrar. Ah, mandou cadastrar? Agora que eu vou pedir. O espaço para 1, não é para 30, 40, não. Então, quando ele aperta a opção 1, aí que eu vou pedir. Por isso que não tem desperdício. Então, olha só. Como que eu peço um espaço de memória para o meu sistema operacional? Eu vou usar essa função, ó. malloc. Malloc significa Memory Allocation. Ah, acho que é Memory. Memory só tem um M, né? Memory Allocation. Nossa, são 2 mesmo. Malloc. Então, ó, M alloc, né? Então, aqui, ó. É isso aqui, ó. É a abreviatura disso aqui, ó. Ou seja, o que essa função faz? Ela vai pedir um espaço de memória. Vai pedir um espaço de memória para o meu sistema operacional. Aí vocês me perguntam, qual o tamanho? Quantos bytes? Quantos bytes de memória? O tamanho de uma pessoa. Ó, size of pessoa. Não é uma pessoa que eu quero cadastrar? Né? Push pessoa, ou seja, eu quero cadastrar uma pessoa. Qual que é o espaço de memória que eu vou pedir? O tamanho de uma pessoa, size of pessoa. Tá? Então, essa função aqui, ela vai calcular o tamanho que precisa para poder armazenar uma pessoa. Se precisar de 40 bytes, então vai pedir 40 bytes de memória. Se precisar de 200 bytes, então vai pedir, malloc vai pedir 200 bytes de memória. Tá? E aí, ó, o que acontece? Vai acontecer isso aqui, ó. Ó, criou o espaço. Isso aqui é como se fosse um malloc, ó. Criei o espaço. Criei o espaço para poder armazenar os dados que eu quero. Então, ó, se eu criei o espaço, nova é o ponteiro para esse espaço. Então, ó, nova pessoa aqui, né? Nova, por que eu dei o nome nova? Nova significa nova pessoa. Então, que poderia ser qualquer coisa, N, tá? O novo, vou chamar de nova, para poder lembrar que é uma nova pessoa. Nova também é um ponteiro. Por quê? Porque ó, o malloc ele vai devolver o endereço desse espaço novo que foi criado. Então, foi criado um espaço novo
E o nova vai ser o endereço desse espaço novo. Então, está aqui o espaço novo. Agora eu vou preencher. Eu vou preencher, por exemplo, o nome da nova pessoa. Informe o nome da pessoa. Aí eu vou ler. SKF. A forma que a gente lê string. Nova, ponto nome. A idade, né? Idade da pessoa. Nova, ponto idade. Lembrando que idade é inteiro. Se é inteiro, eu preciso do e comercial e aqui vai ser D. Olha só. Detalhe importante. Nova, galera. Nova aqui, ó. Isso aqui é variável ou é ponteiro? Olhem só. Isso aqui, desse jeito, é variável. Concorda? Agora não é mais variável, agora é ponteiro. Desse jeito, nova é variável. Desse jeito, nova é ponteiro. Importante, variável é uma coisa, ponteiro é outra coisa. Variável armazena informações. Ponteiro aponta para um espaço de memória. E lá naquele espaço de memória que estão as informações. Então, são conceitos diferentes. A gente não pode nunca confundir isso. Olha só. Aqui, eu tenho que trabalhar com ponteiro. Aqui eu tenho que trabalhar com ponteiro. Então, nova é ponteiro. Se nova é ponteiro, eu não posso usar aqui, ó, ponto. Aqui eu tenho que usar esse operador. Setinha, tá? Isso é regra. Mais uma vez, nova é um ponteiro. Então, se eu quero preencher o nome que nova está apontando, olha só, eu quero preencher o nome que nova está apontando. Então, ó, eu vou usar dessa forma. Nome que nova está apontando. Idade que nova está apontando. É diferente disso aqui, ó. O nome de nova. Idade de nova. Isso aqui estaria certo se nova fosse variável. Aí estaria certo. Só que aqui, mais uma vez, nova é ponteiro. Então, é nome que nova está apontando. Idade que nova está apontando. Então, ó. Nova. O que nova está apontando é isso aqui. Então, preenche lá o 4. Preencheu o 4 onde nova está apontando. E aí, agora, para finalizar, o que eu faço? Ó, retorne nova. Ou seja, retorna para o main o endereço dessa nova pessoa. Retorna para o main o endereço dessa nova pessoa que eu acabei de preencher. E aí, só para finalizar, antes de ver a dúvida aí que colocou, quem é que vai pegar esse endereço aqui? Quem vai pegar? Olha só que legal. Top vai receber o endereço da pessoa que foi cadastrada. Olha só. Top vai receber o endereço da pessoa que foi cadastrada. Aí, ó. Top agora aponta para o cara que foi cadastrado. Olha só. Top recebeu a setinha do 4, que foi o novo. Top recebe o endereço da pessoa que foi cadastrada na função. Aqui, ó. A pessoa que foi cadastrada, eu dei o nome de nova. Lembrando, poderia ser qualquer nome. Poderia ser N aqui, ó. Né?
Então, ó, não interessa. N é o novo. Pegou o espaço de memória, preencheu o nome de N, preencheu a idade de N, toma aí o N. N é o espaço novo. Quem é que vai pegar? Top. Então, top agora, antes era null, top agora aponta para o novo. Montei o primeiro elo da minha lista. Deixa eu ver aqui a pergunta. Tudo bem, Vitória. Boa noite. Depois você assiste a aula aí até o final. Eu vou continuar aqui. Vamos lá. Vai funcionar para os próximos? Não vai, por quê? Por causa do seguinte, ó. Vou cadastrar mais um. Vou cadastrar o 5. Então, olha só. Fiz o malloc. Ó, malloc. Preenchi os dados. Aí, qual vai ser o problema agora? Eu não posso fazer o top apontar para o 5, lembra? Se eu fizer o top apontar para o 5, eu vou perder o 4. E aí, se eu perder o 4, dá problema, eu perdi informação. Não posso perder informação. Então olha só. Antes de fazer o top apontar para o 5, vocês lembram o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse 5 apontar para o 4. Olha só. Eu tenho que fazer o 5 apontar para o 4. Para não perder ele. Eu não posso perder aqui essa informação. Depois que eu fiz o 5 apontar para o 4, aí sim eu posso fazer o meu top apontar para o último que eu cadastrei, para o 5. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Como que eu faço essa operação? Como que eu faço o novo apontar para quem era o antigo topo, né? Então, ó, eu tenho que fazer o novo, esse aqui é o novo, cara, que eu estou cadastrando. Eu tenho que fazer o novo apontar para o meu antigo topo, que esse aqui vai ser meu antigo topo, né? Que agora o topo vai ser o 5. Então, eu tenho que fazer o novo apontar para o meu antigo topo. Como que eu faço isso aqui no meu código? Simples. Olha só. Quando eu mando cadastrar a pessoa, eu mando para ele quem é meu topo atual. Puxa, pessoal, meu topo atual está aí. Toma aí, estou te mandando. Então, olha só. Minha função aqui vai pegar quem é meu topo atual. Peguei meu topo atual aqui, ó. Então, vou mandar como parâmetro. E aí, o que eu vou fazer? Ó? N não é meu novo? Quem é o próximo do meu novo? Topo. Olha só. Olha que legal. Esse aqui não é o novo? Esse aqui é o novo. Quem vai ser o próximo dele? Quem vai ser o próximo dele? Ou seja, o cara que está depois dele. Não é o antigo topo? Ó, o antigo topo que eu mandei, eu vou mandar aqui como parâmetro. Então, ó, o próximo do meu novo vai ser topo. Beleza. O que eu fiz aqui? Fiz isso aqui, ó. O próximo do meu novo é meu antigo topo. Aí, ó, fiz o 5 apontar para o 4. Agora, o meu topo pode atualizar para o 5. Como que vai fazer isso? Já está feito. Ó, retorna novo. N é o novo, né? Então, retorna novo. Toda vez que retorna o novo, ó, toda vez que eu cadastro uma pessoa, vai retornar o novo. Ao retornar o novo, eu já estou atualizando o meu topo automaticamente. Olhem lá, pensem aí, ó. Toda vez que eu cadastro uma pessoa, retorna esse novo cadastro. E ao retornar esse novo cadastro, automaticamente eu já estou atualizando o meu topo. Então já está fazendo isso aqui, ó. Já atualizou o meu topo. Então, ó. E aí vai, galera. Olha como é que é legal. Ó. 9.
Ó. Aliás, pulou, né? Vamos lá. 7, 1. E aí vai, eu vou montando a minha lista encadeada no formato de pilha. E por aí vai, ó, 16, cadastro, faço o novo, apontar para quem era o antigo topo e atualizo o topo. 54, faço uma malloc, preencho os dados, né? Então, vou fazer aqui passo a passo, ó. Vou cadastrar o 88. Faço o malloc, preencho os dados. O próximo dele vai ser o antigo topo. E meu topo agora é o novo cara que eu cadastrei. Show de bola? Vamos ver se está funcionando? Então, para ver se está funcionando, eu já vou programar a função getPessoas. Então, ó, getPessoas, o que eu tenho que mandar? Eu tenho que mandar o topo, eu chamei de top, né? O top da minha lista, né? Para poder ficar igual. Então, eu tenho que mandar para a função esse primeiro elemento, o endereço do primeiro. A partir do endereço do primeiro, eu consigo, ó, através do encadeamento, imprimir todos. Então, eu preciso só de uma única variável, de um único ponteiro. Com um único ponteiro, com esse único ponteiro, eu consigo acessar todos os elementos, porque todos os elementos estão encadeados. Então, isso é uma lista encadeada, tá? Então, ó, void, tá? Get pessoas. Recebo aqui o ponteiro, chamar de T, né, de topo. Ponteiro para uma pessoa, não esqueçam. Recebe o ponteiro para uma pessoa, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte. Enquanto T existir, ou seja, enquanto T apontar para uma pessoa que existe, que é válida, eu vou imprimir ela, eu vou imprimir os dados dela. Então, vou imprimir printf nome, /n, idade, acrescento D, /n. Eu vou preencher, ó, T, setinha nome, o nome apontado por T e a idade apontada por T. Lembrando que T é um ponteiro. Olha só, não é uma variável comum. Então, ó, enquanto T apontar para algo válido, nome, idade, está aí nome, idade, e vou fazer o quê? T vai passar para o próximo dela. T recebe o próximo dele mesmo. Ou seja, aqui a animação começa com esse ponteiro. É válido? É. 88, imprime. E agora o T vai para o próximo. É válido? É. 54, imprime. Vou para o próximo. É válido? É. Imprime. 16. Até chegar aqui, ó. Imprimiu 5. Vai para o próximo. É válido? É. Imprime o 4. Vai para o próximo. Opa, o próximo não existe. Então, o próximo é nulo. Se o próximo é nulo, o while encerra. Ó, com 3 linhas eu faço isso. Vamos executar para a gente ver. Toma o nome da pessoa. Adriano, idade, 34. Opa, por que encerrou? Faltou do while, né? Ó, vai ficar o loop infinito. Aí, senão, não vai.
enquanto 1, loop infinito. Agora sim, bora. Ó, pessoa, Adriano, 34. Voltou. Lucas, 23. Vamos listar? Opção 3. Ó, problema. Qual foi o problema? O problema aqui não foi do cadastro, não. O problema aqui foi, lembra lá? Imprime e apaga muito rápido. Então, eu vou pôr o get char para segurar a tela, para dar tempo da gente ver. Setbuff, std in, nu. É só para poder segurar a tela para a gente conseguir ter tempo de ler. Então, Adriano, 34, cadastrar. Lucas, 23, cadastrar. Maria, 40. Vamos listar? Olha só. A professor imprimiu na ordem invertida. É pilha, galera. É o que a gente já falou. O primeiro que eu cadastrei vai ser o último. O último que eu cadastrei vai ser o primeiro. Tá aí, ó. É a prova que isso aqui é uma pilha. Cadastrar mais um. João, 31. Imprimir. Aí, ó. O último que eu cadastrei, agora é o primeiro da minha pilha. Perceba, não tem desperdício de memória. Aqui, nesse exato momento, eu tenho 4 registros de aluno, apenas. Vou cadastrar mais um. Agora eu tenho 5. Agora que eu tenho 5. Então, eu vou consumindo a minha memória sob demanda. Sob demanda. Preciso? Aí eu vou e pego. Se eu não preciso, eu não tenho por que eu ir pedir. Só para encerrar, vamos fazer aqui o POP, né? Vamos fazer o POP aqui para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje. Como que vai ser o POP? O POP vai ser o seguinte, ó. POP pessoa. O POP, galera, sempre, no caso do POP, né? Sempre vai eliminar a pessoa que está no topo da minha pilha. Então, eu tenho que mandar para o POP o topo da minha pilha. Então, eu vou chamar aqui de T. Ó, POP pessoa, eu tenho que mandar o top, né, o topo da minha pilha. Aí, aqui eu vou chamar de T. E, galera, olha só. Quando eu elimino o topo da minha pilha, eu tenho que atualizar o meu topo, né? O meu topo, se eu excluir, né? Então, vamos voltar aqui, por exemplo. Se eu fizer uma operação de pop, o que vai acontecer? Eu tiro o 88, só que o meu topo tem que atualizar agora para o 54. Então, olha só, fiz o pop. Então, ó, toda vez que eu faço um pop, eu tenho que, ó, toda vez que eu faço um pop, eu vou excluir quem está no topo, eu também vou ter que atualizar o topo da minha pilha. E como que eu vou atualizar? Eu vou usar aqui, ó, a mesma ideia. Eu vou usar o retorno da função. Eu vou usar o retorno da função para poder atualizar o topo da minha pilha. Beleza? Eu vou usar o retorno da função. Então, vamos lá. Como seria isso aqui? Vamos perguntar aqui se o cara tem certeza, né? Vamos fazer assim, ó. Deseja excluir, né? Só para ficar bacaninha. Deseja realmente excluir fulano de tal? Aí o fulano de tal, fulano de tal é quem está no topo atualmente, né? O T, que ó, que eu mandei o T, é o topo. Então o nome, aí eu mandei, peraí, estou fazendo no lugar errado. É aqui embaixo. Deseja realmente excluir fulano de tal? Então tá aí.
O nome que diz quem está no topo. E aí eu vou pegar aqui, né? Vou pôr aqui, ó, um S/N. S/N, para o cara digitar sim ou não. Tá? E aí eu vou pôr aqui o char, resp, R, vou chamar R de resposta. Vou fazer o scanf. Um caractere. Vou colocar em R. Se R for igual a S, ou seja, se o cara confirmou que quer excluir, o que eu vou fazer? Prestem atenção. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou salvar, chama assim, ó, novo top. Só para ficar claro aqui, ó. Pessoa, novo topo. Pessoa, novo topo. Aliás, vou mudar. Topo atual. Topo atual é T, tá? Vou pôr aqui em cima, só para ficar mais claro. Ó. Deixa eu organizar aqui minhas variáveis. Ó, topo atual. Topo atual é T. Então, vamos lá. Vamos começar aí de novo. Ó. Recebi aqui o topo atual via parâmetro. Recebi aqui. Topo atual via parâmetro. Vou criar uma variável aqui para me ajudar, chamar de topo atual. Vocês vão entender por que essa variável é importante. Então, ó, topo atual recebe T. Beleza. Deseja realmente excluir? Pergunta para o usuário, sim ou não. Excluir quem? O nome de T, que foi o cara que eu passei aqui como parâmetro, que é o topo atual. Né? Então, estou imprimindo aqui o nome. Deseja realmente excluir? Se o cara disser que sim, olhem só. Se o cara disser que sim, quem é meu topo atual agora? Não é mais T. Meu topo atual agora não é mais T. Por que T? T eu vou excluir. Ó, o cara confirmou. Então, quem vai ser meu topo atual agora? Vai ser o próximo de T. Então, por isso que eu preciso dessa variável auxiliar. Percebe? Eu salvo nessa variável auxiliar quem é o próximo de T. Salvei. O que eu faço agora? Ó? Eu vou liberar T. Free T. Olhem só. Free é a operação oposta do malloc. Malloc é para me pedir um espaço em memória para o sistema operacional. Estou pedindo. Então, é como se eu estivesse consumindo. O free faz a operação inversa. Ele vai dizer, ó, sistema operacional, toma de volta aí, ó, esse espaço apontado por T, não preciso mais dele. Pode devolver aí para quem estiver precisando. Ou seja, eu estou excluindo T. Se eu fizer isso aqui antes, ó, vai dar problema. Eu não posso excluir T antes de salvar quem está depois dele. Ou seja, eu estou apagando a informação para depois acessar ele. Não, não é assim. Tem que ser, então, ó, eu salvo a informação que me interessa, ou seja, quem está depois de T. Salvei. Então, salvei, está salvo aqui. Agora, eu mando apagar quem está lá no topo. Mandei apagar quem está no topo. E agora, o que faz? Ó, return topo atual. Retorno topo atual. Quem é que vai receber esse topo atual? Olha só que legal. Quem vai receber? A minha variável top, que é quem gerencia a minha pilha. Né? Quem gerencia a minha pilha recebe. E aí, tá aí. Ah, professor, e se o cara não confirmar? Se o cara apertar N? Se o cara apertar N, não vai mudar o topo atual. Ó, vai continuar sendo esse cara que recebeu do início. Então, ó, recebeu no início. Se o cara apertar N, não vai mudar. Então, vai voltar ao mesmo topo que ele mandou. O topo que ele mandou para cima, ele vai receber aqui embaixo. Então, não vai mudar nada. Vamos lá ver? Opa. Adriano, T4, João, 23, Maria, 12,
e Marcos, 27. Vou imprimir todos. Tá aí. Marcos, Maria, João e Adriano. Beleza. Vamos retirar a pessoa. Ó, 2. Deseja realmente excluir Marcos? Marcos era quem está no topo. Vou dizer sim. Excluiu, vamos ver? Ó, excluiu Marcos. Agora tem Maria, João e Adriano. Beleza, vamos excluir Maria, né? Deseja realmente excluir Maria? Sim ou não? Sim. Excluiu. Vamos listar? Aí. João e Adriano. Vamos pedir para excluir. Deseja excluir João? Eu vou apertar não. Ele tem que continuar. Vamos imprimir. Aí, continuou. João e Adriano. Vamos cadastrar mais uma. Lúcia. 56. Vamos imprimir. Aí, funcionando. Lúcia, João e Adriano. Vamos retirar a Lúcia. Excluir Lúcia? Sim. Tá aí, João e Adriano. Nosso programinha aqui, introdutório sobre lista encadeada, empilha, tá aí, funcionando bacaninha. Show de bola, galera? Nossa aula de hoje foi sobre isso. Próxima aula, fila. Lista encadeada em formato fila. Mas até lá, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês melhorem esse código aqui, vai ser a atividade da semana. Eu quero que vocês façam esse mesmo código, com o mesmo struct, pessoa, nome, idade, cadastrar, só que a exclusão vai ser diferente. Eu quero que a exclusão não seja do topo, sempre do topo. Eu quero que o usuário informe quem que tem que ser excluído. Vai pedir o nome. Você deseja excluir quem? Quero excluir Adriano. Então, aí você vai ter que pensar uma forma de excluir na lista encadeada aqui, ó, quero excluir o 0. Beleza. Só que, se eu excluir o 0 e não fazer o 23 apontar para o 6, eu vou perder todos que estão depois do 0. Então, olhem só. Esse exemplo. Quero excluir o 0. Antes de excluir o 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o 23 apontar para o 6, para não perder o quê? O encadeamento. Percebe? Só depois que eu fazer o 23 apontar para o 6, é que eu posso excluir o 0. Então, fica aí esse desafio para vocês como atividade para a semana. Tudo bom? Saúde e paz. Até semana que vem. Forte abraço para todos. Eu vou curtindo minha praia.